Olá, sexto ano! Hoje o tema da nossa aula é marcas de oralidade no capítulo 18. Quando nós falamos em marcas de oralidade, nós estamos fazendo referência a palavras, a termos ou expressões que nós utilizamos na comunicação que acontece na maneira oral. Então, nós vamos tratar sobre esse assunto hoje. Eu vou trabalhando a parte teórica e também resolvendo algumas atividades com vocês. Então, à medida que for necessário, vocês podem pausar o vídeo para fazer o registro no livro de vocês. Inicialmente, nós temos aqui uma tirinha do Menino Maluquinho, que diz assim: descer ladeira de rolimã é muito perigoso. Muitos garotos já se ralaram seriamente, por isso estou abandonando as ladeiras. Né, mãe? Notem que aqui nós temos uma forma um pouco diferente no último quadrinho, relacionado então à escrita. Nós estamos percebendo que as letras, a fonte utilizada aqui, ela é bem maior comparada com o restante do texto verbal, e também nós temos um outro aspecto aqui, que esse texto ele está em negrito, ou seja, ele tem todo um destaque, e nós já veremos as razões pelas quais ele está sendo escrito dessa forma. Então, inicialmente, nós temos o exercício 1 da página 37. Nos 3 primeiros quadrinhos, Maluquinho reproduz um discurso. Na letra A, que sinal gráfico demonstra que ele fala enfaticamente, ou seja, que ele dá um destaque, uma ênfase para o que ele está falando? É o ponto de exclamação que encerra cada frase. Então, aqui no primeiro quadrinho, no segundo, no terceiro, nós temos o ponto de exclamação que está presente nos 3 primeiros quadrinhos. Na letra B, o humor da tira recai sobre o último quadrinho. Na primeira, o que as letras em negrito e maior tamanho indicam? Indicam então que ele está falando alto ou gritando. Na 2, o que essa fala revela do discurso de Maluquinho? Então, quando ele fala assim, né, mãe? O que ele quer dizer é que ele estava apenas cumprindo ordens. Ele não estava convicto, ele não estava convencido daquilo que ele estava dizendo. Estava reproduzindo um discurso que tinha sido dito por outra pessoa, no caso, a mãe dele, que sentia medo e não gostava que ele fizesse tal brincadeira. O exercício 2 da página 38, a expressão né, usada por Maluquinho no último quadrinho, é na verdade uma redução. Na letra A, que palavras estão aglutinadas nessa expressão? Ali, aglutinada significa que estão juntas, que estão unidas. Nesse caso, então, são as palavras não e é, que, então, no processo que nós chamamos de aglutinação, formam o né. Na letra B, essa expressão indica um pedido de confirmação, uma negação do que foi afirmado, uma síntese, ou seja, um resumo de tudo o que se disse, uma indicação do que ainda será dito. Então, aqui é a primeira opção, é um pedido de confirmação. Ele fala, ele cria todo um discurso baseado naquilo que a mãe já falou para ele a respeito da brincadeira, e ele utiliza essa expressão como uma forma, como um pedido de confirmação. Então, quando nós temos tirinhas, quando nós temos também alguns outros gêneros, é comum que eles explorem
recursos que são próprios da oralidade, ou seja, os recursos que são próprios da língua falada, para causar determinados efeitos, como humor, como a caracterização mais fiel das personagens, dar uma ênfase, um destaque a termos específicos, etc. Então, essa forma, essa reprodução de algumas marcas de expressões que são próprias da oralidade, ela só é permitida em alguns casos, em alguns gêneros. Em textos que são textos acadêmicos, nós devemos empregar palavras que estão adequadas à norma padrão da língua, ou seja, não podemos, por exemplo, em um trabalho escolar, utilizar o né, o daí e tantas outras formas que são recursos próprios da oralidade, ou seja, são utilizados na comunicação oral. Então, quando se tratar de textos escritos e formais, nós temos que evitar alguns elementos. A repetição de palavras, ou seja, o texto, quanto melhor ele estiver organizado nessa questão, na utilização de sinônimos, ou seja, termos que são equivalentes no sentido, mas são diferentes, melhor o texto estará organizado. Também devemos evitar o uso de reduções como o tá, que é no lugar de está, o tava, estava, estou, eu tô. Então, o tá, o tava e o tô são reduções que devem ser evitadas quando tratar-se de textos escritos e formais. Expressões de confirmação, como né, como entendeu? Expressões de prosseguimento do texto, como o aí, o então, o daí, é muito comum na oralidade quando alguém conta uma história ou conta como algo aconteceu, que essa pessoa utilize o aí, o então, o daí e várias outras formas. E isso é algo que só pode ser utilizado em textos que não são escritos e nem formais. Expressões coloquiais como a gente também não é adequado utilizar. Gírias como zoar, tipo assim, e várias outras que também são utilizadas na comunicação através da oralidade. Temos também o exercício 3, da página 38, assinale os gêneros textuais em que o uso de expressões próprias da oralidade pode agregar valor ao texto. Antes, eu falei a vocês que alguns gêneros permitem, sim, o uso de expressões próprias da oralidade, porém, outros não permitem. Então, nós temos aqui a tira e a história em quadrinhos, um relatório de leitura, prova de geografia, uma piada regional, receita culinária, poema e cordel, resenha de filme, depoimento pessoal, ou seja, nós temos ali vários gêneros. E somente alguns deles é que permitem esse uso, permitem que um termo que seja próprio da oralidade seja utilizado. Então, quais são? Uma tira e história em quadrinhos, um relatório de leitura e também uma piada regional. Então, são esses os 3 gêneros textuais que permitem que sejam utilizadas expressões próprias da oralidade. Temos o exercício 4 da página 39. No texto a seguir, há um excesso no uso de marcas orais. Reescreva-o de maneira a torná-lo mais fluente, ou seja, tirando as repetições, tirando as expressões que demonstram tratar-se de um texto oral. A gente estava lá na rua, né? Aí chegaram os caras da rua de trás, meio que assim desafiando nós. Daí a gente olhou um para a cara do outro e não teve dúvida. Essa nós vamos encarar. Daí o menino maior, tipo assim,
o líder deles perguntou: "Vocês vão encarar?" Daí a gente falou: "Claro que sim." Não deu outra. Brincamos de bandeirinha a tarde toda. Daí no fim deu 3 para eles e 5 para nós. É claro que a gente ia ganhar. Então aqui nós temos várias expressões. A gente, eu tava, o aí, o né, meio que assim, enfim, várias são as expressões que são típicas da oralidade. Então aqui, fazendo com que esse texto não tenha essas marcas de oralidade, nós temos aqui uma sugestão de resposta. Estávamos na rua e chegaram alguns meninos da rua de trás, desafiando-nos. Nós nos olhamos e não tivemos dúvidas. Essa situação nós vamos encarar. Então, o menino maior, o líder deles, perguntou: "Vocês vão encarar?" Respondemos: "É claro que sim." Brincamos a tarde toda. Ao final, o resultado foi 5-3. É claro que venceríamos. Então, aqui vocês podem perceber que trata-se de um texto que eliminou as marcas de oralidade e, assim, é um texto que tem uma fluência melhor na leitura. Até mesmo quando se trata da compreensão, nós podemos perceber que as ideias elas são colocadas uma em sequência da outra e facilita até o entendimento. Então, a organização do texto sem essas marcas de oralidade, ele é um texto que tem uma melhor organização. Temos então a tarefa referente à aula de hoje. Vocês devem ler o poema da página 44 e responder as atividades da número 1 até a número 7 nas páginas 44, 45 e 46. E por hoje é só e até a próxima aula.